Chega aí, amadinha, toda charmosa, bonita, elegante. Oh, são seus olhos, amada. Não é a pura realidade. É puramente aqui, ó. Então vamos lá, amadinha, para a nossa aula de revisão, tá certo? Estamos aí revisando mais uma classe gramatical. Exatamente. Aula 9.2. Olha só, nivelamento, emprego de algumas classes de palavras. Quem são elas? Quais são elas, né? Adjetivo. Temos aqui a palavra que confere ao substantivo pronome. Substantivo, uma qualidade, um estado, uma característica, uma atribuição, um aspecto. Ó, adjetivo, vamos flexionar em número, em gênero. Quando eu falo número, singular e plural. Gênero, masculino e feminino. Agora na flexão de grau, grau do adjetivo. Nós vamos ter aqui, esse adjetivo, ele pode flexionar no grau normal, comparativo, que aí você vai ter 3 momentos para você fazer essa comparação. Você vai comparar no grau comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade, certo? Esse grau aí para o adjetivo, ele também tem outra classificação, que você também pode fazer essa flexão no grau superlativo. Veja que o grau superlativo, ele pode ser de 2 maneiras. Olha lá. Primeira, num grau superlativo absoluto, que você pode dizer que esse adjetivo ele vai ser sintético e também pode ser flexionado como analítico. O superlativo relativo pode ser flexionado aí como de superioridade e de inferioridade, tá certo? Mas nós vamos aqui rever com calma. Lembrando primeiro do conceito, vamos revisar. Agora, o advérbio. Gente, o advérbio é aquela classe de palavra que ele vem para modificar um verbo, certo? Assim, também para modificar um adjetivo ou para modificar um outro advérbio. Olha como esse advérbio é poderoso, né? Ele pode fazer essa mudança aí nessas 3 classes gramaticais, no verbo, no adjetivo e no advérbio. E aí como é que ele vem modificar? Ele vem modificar atribuindo uma circunstância. Pode ser aí qualquer. Vamos entender. Primeiro, os advérbios interrogativos. Por que ele chorou? Não sei por que ele chorou. E aí nós também temos locuções adverbiais. Por exemplo, com preposição mais substantivo. Na verdade, preposição mais adjetivo. De novo, preposição advérbio. Por aqui. Beleza. É importante você fazer nota aí para você depois ter o seu próprio resumo também, certo? Bom, vamos revisar essa classe agora gramatical, que ela é bem topzera da galáxia, que toda hora você usa tanto aí na sua conversa, no bate-papo, né, no lanche, em qualquer lugar. Você usa essas palavrinhas para fazer a ligação entre uma ideia que você quer falar com outra ideia. E quando você está escrevendo, você também a utiliza agora de maneira correta gramatical, fazendo aí toda essa flexão. Conjunção é aquela palavra, tá, invariável. Ela não vai ter pluralidade, seja ela no masculino ou no feminino, certo? Mas a função dela é ligar as orações ou palavras aí na mesma oração, ok? As ideias que eu falei. Bem, essa conjunção, primeiro, ela vai ter a sua divisão também. Vocês já perceberam que todas as classes gramaticais que vocês estão estudando, ela tem classificação? Subclassificação? Pois é, a conjunção também. E aí nós vamos estudar a sua primeira classificação, conjunção coordenativa. Coordenativa. O que isso lembra em você? Professora, eu lembrei da coordenação da mediação. É isso aí, por aí. Ó, primeiro exemplo. Elas são independentes, né?
Ó, sintaticamente, entrei e fechei a porta. Ela saiu, mas voltará logo. Você lavará a louça ou limpará o quarto? Ela estuda bastante, logo terá boas notas. Ela não irá à festa, porque haverá prova no mesmo dia. Beleza. Como a professora falou que ela é independente, como assim, professora? Ai, tá, calma. A independência Primeiro, né? sintática. Isso, primeiro, nós estamos estudando individual, isolado. Não foi isso que a gente falou lá na primeira aula? Que nós estamos na classe morfológica, estudando o que significa cada palavra? Pois é. Então, aqui nós estamos na conjunção. Lembrar que a função dela é ligar as orações ou ligar a palavra numa oração. Beleza. E ela é invariável. Isso é o primeiro momento que você tem que entender. Não tem pluralidade. Olha para cá. Quais são as conjunções aqui? E, mais, ou, logo e porquê. Agora eu quero que você aí, você que está em pé, e quem está olhando aí do lado também, para um pouquinho. Tenta colocar isso aí no plural. Olha a conjunção E. Conseguiu? Não, né? Exatamente é isso. Por esse exemplo agora, você vai entender que essa palavra ela é invariável, tá certo? Quando a professora diz que ela é independente, olha aqui no primeiro exemplo. Vamos colocar um aqui. Entrei e fechei a porta. Aqui, essa conjunção, a função dela não é ligar? Ela está ligando uma palavra a outra palavra. Da mesma oração. Entrei. Quando eu digo entrei, pronto. Entrei já é uma oração. Entendi. Você não entendeu aí? A outra oração. Pronto. Ó, entrei, ponto, pensamento completo. Fechei a porta. Então, colocou aí só a conjunção para ligar as orações, tá? Além das conjunções coordenativas, temos também as subordinadas. Olha só, aqui ela ficará feliz se você for visitá-la. Afastou-se depressa para que não o ouvisse. É necessário que ela se case. Eu não sei se o rapaz fará o trabalho. Beleza, e fica calmo, porque vai ter uma aula só sobre conjunções para você, tá certo? Vamos revisar essa outra classe que é o pronome. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome, ou seja, o substantivo, tomando aí como pessoa do discurso, tá certo? Olha o exemplo. Meu pai chegou. Meu pronome adjetivo, pois acompanha um substantivo. Letra B, exemplo. Ele chegou. Ele, pronome substantivo, pois substitui um substantivo. Beleza? E como toda classe tem aí a sua classificação também. Os pronomes, olha só, eles são classificados primeiramente como aqui pronomes pessoais. Pronomes pessoais são retos e oblíquos. Vamos ter também pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Beleza? Muito bem. E aí você está se perguntando, professora, mas eu ainda estou com dúvida. Não. Esse primeiro momento, né, Márcia, de contato com essa morfologia, o que você tem que colocar aí é seu foco, entender que cada palavra, ela tem a sua classificação, ou seja, o seu cantinho, a sua caixinha certinho ali. E aí, você compreendendo essas 10 classes, tranquilo, se ela vai para o plural, se ela vai para o masculino e feminino, quando? Aí isso já vai te ajudar lá naquele outro momento, quando a gente estiver falando sobre sintaxe, tá ok? Mas ainda tem mais aulas, olha só, né? hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos ver. Olha só, tá com dúvida? Então chegou o grande momento que é o Tirando Dúvidas. Vamos lá, resolução da atividade de sala. Simbora! Questão número 1. O termo em destaque é um adjetivo, desempenhando a função de um nome. Em A. O coitado está se queixando dela com toda a razão. B.
É uma palavra assustadora. C. No joguinho aceita-se até o cheque frio. D. Ele é o meu braço direito, doutor. E. Entre ter um caso e um casinho, a diferença, às vezes, é a tragédia passional. Ok, vejam que você vai focar o termo em destaque, certo? De cada alternativa. Meu pai eterno, cadê o destaque? Gente, não tem problema, aqui que sumiu foi tudo, ó. Então aqui fica a letra A. O coitado está se queixando dela com toda a razão. Vamos lá para a questão 2. Ai, ai. Analise a tirinha a seguir. Ó, puxa, como eu estou fora de forma. Só há uma coisa a fazer. Se não pode perder as banhas, amarre-a, meu pai. Comando da questão. A palavra destacada na frase se não pode perder as banhas, amarre-as. Introduz ideia de letra A, finalidade, letra B, condição, letra C, oposição, letra D, explicação, letra E, adição. Vamos lá. Essa palavra, eu tenho certeza que você aí não teve dúvida para responder, porque toda hora você está ali, ó, se tiver aula, eu não vou perdê-la. Se eu for jogar bola, eu vou levar meu tênis. Então, esse se, ele está o tempo todo aí na nossa fala, no nosso diálogo, né? Exatamente. E com certeza o nosso aluno já sacou. Olha, sacou, amadinha. Letra B, condição. Ok, né? Então, vamos lá. Beleza, parabéns para quem gabaritou. Questão número 3. Encontramos pronome indefinido em letra A. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. B. Foram amargos aqueles minutos desde que resolveu abandoná-las. C. A nós provavelmente enganariam, pois nossa participação foi ativa. D. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. E sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Bom, em qual das alternativas encontramos pronome indefinido? A, B, C, D ou E? Olha só, amadinho, muitas horas, muitas, ele ainda permanecia esperando o resultado. Beleza, gabarito letra A. Questão número 4. A frase abaixo, em que a substituição do segmento sublinhado, ok? Por um advérbio, foi feita de forma adequada. É letra A. Sem que se entendesse o motivo, o convidado aborreceu-se na festa, irresponsavelmente. B. Ia à academia poucas vezes, habitualmente. C. Dirigia com toda a atenção, atenciosamente. D. Mesmo sem estudo, realizou a tarefa a contento, intuitivamente. E. Enfrentou as dificuldades com coragem, ferozmente. Então, amadinho, olha só, o que está pedindo aqui no comando? O quê? A frase abaixo em que a substituição do segmento sublinhado por um advérbio foi feita de forma adequada, de forma correta. E aí você teria que verificar, né? Então, nós temos aqui os advérbios ao lado, ó. E aí, qual está correto? Qual está respectivamente ali? Vamos lá. A, B, C, D, E, temos aqui, ó, mesmo sem estudo, realizou a tarefa a contento, intuitivamente. Ok. As outras você vai descartar, né? Porque não chega ao seu gabarito, tá certo? Vamos lá, então. Feito isso agora, você aí, aluno primeiro ano, que já pode ser esse aluno treineiro, chegou a hora do... Se liga no Enem! Ó, consegui! Se liga aí, amadinha. Então vamos lá. Questão 5. Olha só, carta de Pero Vaz. Vamos lá, Amadinho! A
satisfação quanto a isso apenas para os que estão do lado de fora da economia convencional, dita neoclássica. Portanto, para aqueles que não comungam as ideias da cartilha do modelo, ora vigente, passou a ser gritante após os anos de 1960, quando os sinais de estresse ambiental começaram a ser notados em diversas frentes, em paralelo ao fato da abundância material de alcançado a partir desse período, maior proeminência. Afinal, a economia global estava desfrutando as benesses da chamada Era de ouro do capitalismo, que somente iria terminar com a chegada do primeiro choque do petróleo em 1973. A partir disso, a questão principal que se realça é que, à medida que o crescimento acontece, deteriora-se o meio ambiente, se ao menos ter essas implicações ecológicas dimensionadas adequadamente na própria conta do crescimento econômico. Desse modo, questionar o crescimento, para dizer o mínimo, torna-se mais que razoável, além de permitir o questionamento do próprio sistema que lhe dá amparo, uma vez que seus defensores contextualizam que sem crescimento não há condições possíveis de sobrevivência para o sistema ora dominante. Ok, após a leitura do texto, atentamente, vamos ao comando da questão. Considerando o item destacado em com a chegada do primeiro choque do petróleo, assinale a alternativa correta. A. Trata-se de um numeral cardinal. B. Pertence à classe morfológica dos artigos quantificadores. C. É a marca linguística que permite o segmento pressuposto. Houve mais que um choque do petróleo. D. É a marca linguística que permite a seguinte conclusão. Houve muitos choques do petróleo. E. É a marca linguística que permite ao leitor identificar a ironia no excerto. Vamos lá. Bem, depois da leitura, você só teria que analisar, claro, fazer a leitura do texto para chegar ao gabarito, certo? Em que você vai analisar esse termo em destaque, Primeiro. Com a chegada do primeiro. Isso aqui, ó, o seu gabarito tem que chegar na resposta da letra C. A marca linguística que permite o seguinte pressuposto. Houve mais que um choque do petróleo, primeiro. Beleza. Bom, vamos lá. Agora, depois da atividade, como sempre, você aí já deve ter entendido que encerrando a correção do Tirando Dúvidas, nós vamos para aquele momento aí literário, Beleza? Então, nós vamos chamar para você a unidade 1, traz aí no clube de leitura algo interessante, que você já vai aí começar esse mundo literário com O Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente. Gente, amadinha, essa obra, ela aqui é importante para nosso estudante em relação a quê? Somente para a leitura ou ele depois vai ser cobrado em um determinado momento? Vai ter a cobrança tanto na questão do conhecimento, para ele identificar a questão do gênero, da questão do drama, meu pai até estou travando aqui a minha língua, Dessa vez do teatro, vamos colocar aqui, do teatro, da representação. Ele vai contextualizar, lendo a Barca do Inferno, a Alto da Barca do Inferno, ao momento histórico, O que acontecia nesse período histórico, lá em 1531, sempre fazendo essa analogia. Legal, muito bem lembrado, Aqui é a orientação da professora Márcia, em que você, ao fazer a leitura da obra, está remetendo-se a um período, bem do início, 1500 para nós aqui no Brasil, estávamos vivendo o momento da colonização, tá certo? Enquanto já na Europa, em Portugal, aquela sociedade estava sendo ali, um palco, vamos dizer assim, em que dava oportunidade para
essa crítica, tá? Em relação à moral, aos costumes daquela sociedade naquele momento, tá certo? E aí, durante as aulas, nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre essa obra, a cada aula um spoiler, valeu? Muito bem, não deixe de ler, senão não esquecendo também que a gente tem que finalizar com a nossa mensagem. Sim, mas eu ainda nem encerrei, eu só estava conversando. Então, vamos lá. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Beleza, agora sim, amadinha, a gente diz valeu, até a próxima. Até a próxima.